Leitura do livro A História de um Anjo, A Vida nos Mundos Invisíveis, de Roger Bottini Paranhos. Obra mediúnica orientada pelo Espírito Hermes. Sexta edição, 2007, Editora do Conhecimento. Capítulo 10. A Força do Amor. A equipe já estava preparada. Alfredo parecia uma criança querendo ficar perto de Danube e Gabriel. Casimiro também não saía de perto dos líderes da missão, buscando beber os ensinamentos supremos que são proferidos a todo momento por entidades de luz. Saímos do posto de socorro. Estávamos de novo em caminhada. Não volitávamos naquele lugar. Era necessário caminhar em marcha lenta para melhor auxiliar e para também proteger a todos. A temperatura naquele momento estava altíssima. Segundo Hermes, esta era a única forma de diferenciar o dia da noite, porque a escuridão era contínua. Saberíamos que seria dia quando a temperatura estivesse alta, e quando fosse noite seria muito frio. O cheiro de enxofre, aquela alta temperatura, os palavrões que não cessavam um minuto sequer, e além disso os gritos de dor, davam-me a impressão de estarmos literalmente no inferno, descrito por Dante Alighieri. À frente da caravana, tínhamos 2 irmãos que eram trabalhadores daquela região. Um deles era o irmão Federico, aquele que recebeu Gabriel alegremente na chegada do grupo àquela região. Esses 2 irmãos conduziam exóticos animais que comiam a névoa espessa, que a cada passo tornava-se mais impenetrável. Aquele clima de sofrimento doía-me na alma. Estava há muito pouco tempo naquele ambiente e já não via a hora de retornar ao império do amor universal. Ficamos tão pouco tempo lá, pensava. Imaginei aqueles irmãos que estariam aprisionados ali, alguns há muitos anos. Fiquei pensando até onde poderia ir a resistência daquelas criaturas. Hermes, captando meus pensamentos, disse-me: imagine então aquelas pessoas que reclamam constantemente da vida, que dizem não suportar mais tanto sofrimento na vida e que terminam por suicidar-se. Acreditam que destruindo o maior presente que Deus lhes deu, a vida, poderão libertar-se de suas depressões. Imagine só, chegando no plano espiritual e tendo que vir habitar estas regiões devido ao crime contra a própria vida. Compreendem tardiamente que viviam em paz e em felicidade, comparado com o que os espera nestas regiões infernais. À medida que ganhávamos terreno, eu examinava a triste e depressiva paisagem. Aquele vulcão deprimente, ao fundo, parecia ser o cartão postal do horror. Lembrava-me a casa do diabo das lendas religiosas. Na verdade, não existem diabos, e sim irmãos desviados do caminho de Deus. Todos um dia retornarão à casa do Pai como ovelhas desgarradas do aprisco do Senhor. Estávamos passando por extensa clareira quando Gabriel chamou a atenção de Casimiro. Venha comigo, Casimiro. O rapaz seguiu-o prontamente, e nós também. Gabriel agachou-se perto de um irmão completamente desfigurado e solicitou a aproximação do irmão Casimiro. Ao nos aproximarmos, tivemos todos um forte impacto. Aquele irmão fedia completamente. Era realmente insuportável o fedor que se desprendia do seu corpo. O cheiro fortíssimo de cigarro misturado com cachaça e suor amargo. Além disso, o seu corpo começava a ser dominado pelas feridas espirituais, a lepra que antes comentávamos. Indaguei a Hermes o porquê de tão poucas feridas, já que ele encontrava-se em estado tão lastimável. Hermes respondeu-me: verás, Roger, que este irmão tem uma boa alma, mas é uma pena que tenha tanta fraqueza para os vícios. Resolvi aguardar os acontecimentos. Gabriel convocou o jovem Casimiro para auxiliar o irmão, como havia feito anteriormente com o outro viciado. Mas Casimiro estava em estado de choque. A situação daquele irmão era repulsiva. Senti que Casimiro segurava-se para não vomitar.
devido ao mal-estar que o assaltava. Gabriel, compreendendo as dificuldades de Casimiro, aproximou-se do enfermo e cerrou o punho direito, elevando uma silenciosa prece a Deus. Sua mão direita começou então a brilhar. Após a oração, o anjo aproximou o punho a mais ou menos 1 metro de distância do enfermo e abriu-o, irradiando uma grande energia em todo o corpo do enfermo. A luz permitiu-nos ver o estado em que se encontrava aquele cidadão. Havia diversos insetos caminhando pelo seu corpo e esvoaçando em seu redor. Sanguessugas sugavam-lhe as energias vitais em verdadeiro estado parasitário. Após a emissão de energia de Gabriel, os insetos sanguessugas foram dizimadas e o corpo do doente recebeu novo ânimo. Casimiro, libertando-se do estado de choque e vendo sua própria fraqueza, jogou-se de joelhos ao lado de Gabriel, que já amparava em seus braços o infeliz irmão. Mesmo sentado naquele local imundo e em contato com aquele irmão completamente sujo e fedorento, notei que Gabriel não recebia as impressões do ambiente. Onde seu corpo tocava, tornava-se limpo e puro. Era possível notar que os braços de Gabriel em contato com o doente transformavam aquela parte do corpo do moribundo. A túnica de Gabriel em contato com o chão barrento não demorou mais de 30 segundos para restabelecer a brancura e a limpeza natural. A comitiva aguardava silenciosamente as atividades de Gabriel e Casimiro, que agora trabalhava rapidamente com passes reconfortantes no doente, que gemia de alívio pela luz que estava recebendo. Após os passes terapêuticos, Gabriel convidou Casimiro a analisar a tela mental do irmão para que pudesse assim melhor auxiliar. Hermes cutucou-me para fazer o mesmo. Aproximei-me com a mão no nariz, tentando anular o cheiro desagradável que emanava do corpo do irmão que estava sendo socorrido. Vimos então este mesmo senhor, que agora estava com os olhos arregalados como se fosse vítima de estranho pavor, em sua bela casa antes de desencarnar. Um homem muito justo e honesto, com perfeita saúde e lucidez, nem parecia ser o mesmo que agora víamos em estado lastimável. Trabalhador honesto, que já se considerava realizado nas experiências da vida. Segundo as leis divinas, homem equilibrado e com grandes méritos. Sempre auxiliou aos que batiam à sua porta. Homem justo, seguiu os ensinamentos cristãos com empenho e sinceridade no coração. Ofereceu sempre à família as melhores condições de educação, fonte primordial para um bom crescimento espiritual. Cavalcanti não executava uma atitude sequer sem pensar nas consequências de seus atos. Respeitava os ensinamentos de Cristo, que nos recomendam não fazermos aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem. Mas ao final do dia, ele chegava em casa e dirigia-se direto para o barzinho da sala, onde servia-se de 2 ou 3 copos de uísque, sempre acompanhado de uma série de cigarros, os quais fumava o dia inteiro. Quando recriminado pelos vícios, Cavalcanti indignava-se narrando suas diversas atitudes cristãs e o amor e o respeito que dedicava à família. Dizia não entender o porquê daquela perseguição. Não sou viciado, apenas fumo uns cigarrinhos e no final do dia tomo meu uísque para relaxar do estresse do trabalho. Acredito que seja mais do que justo, dizia. Até que chegou o dia do retorno à pátria espiritual. Cavalcanti, homem íntegro e digno, recebeu assistência espiritual amiga no momento do desenlace. Orou com fervor e foi amparado pelos espíritos de luz que o encaminharam para uma cidade espiritual de média evolução, onde pôde restabelecer-se em paz das emoções do desencarne. Os dias foram se passando e Cavalcanti começou a sentir forte angústia pela falta de seus hábitos de muitos anos, o cigarro e o uísque. Ele recorreu aos mentores espirituais, solicitando-lhes um cigarrinho e um copo de uísque. Os mentores comunicaram-lhe que isto seria impossível naquele ambiente e que ele deveria ter procurado libertar-se desses vícios quando ainda estava encarnado. Agora, tardiamente, ele deveria esforçar-se para vencer o vício. Cavalcanti, desesperado, começou a perder o equilíbrio espiritual que tanto havia cultivado em sua vida física. Ele correu pelas ruas de sua cidade espiritual sem encontrar nenhum barzinho e nenhuma tabacaria. Desesperado, ele caiu então nas zonas de trevas à procura de seu vício.
Lá, encontrou um espírito de capa preta que lhe disse: Meu amigo, a única forma de saciar o teu vício é através da obsessão a encarnados. Vai até o mundo dos homens e liga-te a eles, sugando a tua vítima para conquistar o objeto do teu desejo. Nunca, disse Cavalcante. Isto é um repugnante ato de vampirismo. Jamais farei isso. O espírito do mal riu e disse-lhe: O teu senhor é o fumo e o álcool. Quando teus senhores te chamarem, atenderás cegamente. Cavalcante foi embora xingando o espírito do mal. Jamais faria isso. Era contra todos os seus princípios de amor e fraternidade e de respeito aos seus semelhantes. Os dias se passaram e Cavalcante não resistiu ao apelo de seus senhores, o fumo e o álcool. Podíamos vê-lo através de sua retina espiritual, correndo atrás de alcoólatras e de fumantes inveterados, para, através de verdadeiro ato de vampirismo, sugar a essência etérica das emanações do álcool e do fumo. O tempo foi passando e Cavalcante sentiu saudades de sua família. Dirigiu-se à sua antiga casa. Lá chegando, encontrou seu filho, envolvido em fortes depressões, e sua mulher em completo alheamento ao problema do filho. Cavalcante, sentindo-se impotente para auxiliar o rapaz, sentou-se à beira da cama do jovem Flávio, que aparentava 17 anos. Chorando, Cavalcante percebeu que seu filho único, no qual depositou todas as suas esperanças de pai, puxava uma garrafa de uísque que estava debaixo da cama. O rapaz abriu também o bidê e sacou uma carteira de cigarros. Os olhos de Cavalcante saltaram das órbitas, ávidos de desejo pelo que viam. Pobre irmão, tentou controlar-se. Não, isto é sujo demais, obsediar meu próprio filho para saciar estes horríveis vícios. Mas o senhor fumo e o senhor álcool venceriam mais uma vez. O pai desencarnado percebeu logo que havia uma perfeita afinidade com o filho. Bastava pensar em cigarros e o filho puxava um da carteira para saciar o vício. Cavalcante pensava em uísque e o rapaz saía desesperado à procura da bebida. O tempo foi passando. Cavalcante, cada vez mais alucinado, levava o filho às mais incríveis bebedeiras, colocando o rapaz por 2 vezes em estado de coma alcoólico. Vendo que seu filho estava mais uma vez em coma, devido às suas bebedeiras astrais, Cavalcante correu desesperado e caiu naquele mesmo lugar em que estávamos. Antes do desmaio e de entregar-se ao estado de torpor, ouvimos suas últimas palavras: Ajude-me, Jesus, pelo amor de Deus. Logo, vimos na retina espiritual de Cavalcante, Gabriel e Cassimiro, ou seja, o momento em que estávamos vivendo. Voltei para perto do irmão Hermes, agradecendo o término da narrativa mental, pois já não aguentava mais o cheiro de tão perto. Perguntei ao irmão Hermes como Gabriel conseguia ser tão indiferente àquele cheiro desagradável. Isto, Roger, é porque ele não vê no irmão um fedorento como tu vês. Vê um irmão em estado transitório de perturbação. Gabriel sabe que é mais importante direcionar sua mente no trabalho a realizar, e não a crítica ou a repulsa ante a situação em que um irmão se encontra. Viste também Cassimiro, que teve reação semelhante à tua, mas conscientizando-se rapidamente da tarefa a cumprir, jogou-se de joelhos ao chão para auxiliar, anulando os sentimentos egoístas que o envolviam. Hermes colocou a sua mão direita em meu ombro enquanto eu olhava para o chão barrento daquela cidade triste pela minha própria atitude. Que tipo de reação eu gostaria de receber se fosse eu que estivesse naquele estado, naquela lama suja? Gostaria que uma almofadinha como eu ficasse criticando e virando o nariz à minha presença? Não, não devemos fazer aquilo que não gostaríamos que nos fizessem. Não fiques triste, Roger, disse-me Hermes. Tu não estás ainda preparado para estas situações de extrema renúncia e de grande amor ao gênero humano. Enquanto Hermes me consolava, Gabriel fazia uma prece fervorosa e ao mesmo tempo silenciosa. Em alguns segundos surgiu entre nós uma distinta senhora, a mãe de Cavalcante, que já se encontrava no plano espiritual. Gabriel efetuou rápidos movimentos com as mãos sobre a região dos olhos de Cavalcante e este conseguiu ver a nobre senhora à sua frente. E gritou: Mãe,
Socorro! Minha mãe, ajude-me pelo amor de Deus! Calma, disse a senhora. Calma, meu filho. Confiemos em Jesus, que tudo terminará bem. Calma, mãe. Mãe, eu quase matei Flávio com este meu estúpido vício. Arrastei-o de bar em bar para saciar este meu hábito repulsivo. Hoje em dia, não sou nem sombra do homem que fui. Acreditei que bastava postura moral para encontrar o céu, mas não dei-me conta de que eu estava sendo aliciado por terríveis verdugos, o cigarro e a bebida. Auxilie-me, minha mãe, pelo amor que a senhora sempre dedicou a Jesus. Serena teu coração, meu filho, porque estou aqui exclusivamente para auxiliar-te, com o amparo deste anjo que te sustenta nos braços, mas não podes vê-lo. Graças à sua ilimitada boa vontade, foi-nos possível realizar esta entrevista, onde Jesus oferece a sua infinita misericórdia a nós pecadores. Aproveita, meu filho, e diz: sim, eu quero libertar-me desta vida doentia. Sim, eu quero reformar meu coração para viver com Cristo, e nós te auxiliaremos providenciando a tua entrada em uma clínica para recuperação de viciados. Após o tratamento inicial, que tu deverás realizar no hospital intermediário destes irmãos que aqui auxiliam-me a recuperar-te. Mas ouve-me, só tu podes decidir isto. Não podemos tomar esta decisão por ti. Sim, minha mãe, leve-me daqui. Estou farto de tanto sofrimento. Quero trabalhar pela minha recuperação e, se possível for, quero ajudar meu filho a não seguir os mesmos caminhos que eu segui. A nobre senhora olhou para Gabriel com os olhos marejados de lágrimas, suplicando em pensamento para que Gabriel autorizasse o resgate de seu filho. Gabriel, então, projetou na mente de Cavalcante a imagem de uma carteira de cigarros e de um copo de bebida etílica. Rapidamente, ele reagiu, pedindo que afastassem de perto dele aquelas drogas malditas que quase mataram o seu filho e que estavam destruindo sua vida. Gabriel, então, olhou nos olhos da senhora e fez um gesto com a cabeça, confirmando a autorização de resgate. A senhora ajoelhou-se e agradeceu a Jesus pela dádiva, e depois foi até o anjo que já entregava o fardo a um dos irmãos da equipe socorrista e ofertou-lhe um beijo no rosto em agradecimento. A nobre senhora, então, correu até o rapaz que carregava Cavalcante e disse-lhe: por favor, permita-me que eu carregue até o hospital. Ao passar para as mãos da mãe, Cavalcante sentiu aquele carinho especial de mãe que desde sua mais tenra infância não sentia. Um grande alívio invadiu sua alma. 2 membros da equipe acompanharam a senhora até o hospital intermediário, onde Cavalcante ficou internado por 2 meses, sendo após transferido para uma clínica de recuperação em uma cidade astral próxima à costa. Gabriel, devemos condenar os vícios por todas essas desgraças? Perguntou Cassimiro. Não, meu irmão. Não devemos condenar os vícios, mas sim educar os homens. O mal só vive entre as criaturas porque existem aqueles que o sustentam. Se o homem abandonasse o consumo de cigarro e bebidas alcoólicas, estas indústrias certamente faliriam. Mas o homem é o principal responsável por sua própria infelicidade. O infeliz peregrino das reencarnações não se conscientiza de que deve transformar sua vida. Critica as religiões, alegando serem extremamente exageradas em seus conceitos de vida. Alguns ridicularizam as advertências dos instrutores espirituais, dizendo o que eles ensinam é coisa para santos e não para homens comuns, mas ao chegarem ao mundo espiritual, arrependem-se amargamente de suas conclusões levianas e superficiais. Mas o irmão não acha que Deus deveria intervir conscientizando mais diretamente os homens sobre os vícios? Deus já efetuou todos os avisos no decorrer destes séculos que se passaram. Se o homem não aceitou estes avisos, não é porque não foram bem claros, e sim por displicência daqueles que deveriam escutar. Aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, que ouçam, e aqueles que tiverem olhos para ver, que vejam.
já nos dizia Jesus. Ademais, o mundo não parará de girar por causa dos rebeldes. O processo de evolução continuará. Deus não mudará seus planos porque alguns espíritos relapsos negam seu crescimento. As escrituras sagradas serão rompidas. Em breve, os rebeldes serão expulsos de seus corpos físicos e levados para o planeta exílio. Enquanto isso, os espíritos da direita do Cristo descerão para reencarnar na Terra. Moradores das cidades de luz do plano espiritual povoarão este planeta, trazendo para o plano material o desenvolvimento e o progresso que há muito já existe nos planos espirituais superiores. Enquanto Gabriel dava essas explicações, Danúbio orientava alguns trabalhadores espirituais através da prece para que amparassem o filho de Cavalcante na libertação das influências perniciosas efetuadas por seu pai. Algumas vezes mais, Flávio buscou o bar, que diariamente o seu pai o estimulava intuitivamente a frequentar. Inspirado pelos espíritos aos quais Danúbio solicitou auxílio, o dono do bar começou a aconselhar o rapaz a largar aquele vício que só estava destruindo a sua vida. Mesmo contrariando suas intenções de lucro, o comerciante de bebidas alcoólicas conseguiu, através de influência divina, afastar Flávio daquele local. Por diversas vezes, vimos a sua avó intuindo-o a abandonar o vício. O rapaz sentia também o apelo distante de seu pai neste sentido. Alguns meses depois, Flávio já era outro homem. Seu pai encheu-se de contentamento, dando-lhe novas forças para vencer os vícios na clínica de tratamento em que fora internado no plano espiritual. Cabe lembrar que o vício no plano espiritual toma proporções assustadoras, tornando-se muito mais difícil a libertação, o que mostrou a todos grande determinação de Cavalcante. Continuamos a caminhada nos charcos do astral inferior. Não sei quem estava mais impressionado, eu ou Cassimiro. O rapaz não esperava sofrer tamanho choque. Apesar de ser uma alma pura e despreendida, ele havia desencarnado há pouco tempo, não possuindo, portanto, o hábito de trabalhar naquelas tristes cavernas. Passamos, então, por determinada passagem estreita que dava-nos acesso a uma furna, naqueles mesmos padrões desagradáveis que já estavam se tornando uma rotina. Nesse instante, ouvimos umas gargalhadas extremamente vulgares. Frederico direcionou a luz para o local de onde vinham as vozes. Vimos duas mulheres nuas com as suas peles infestadas de chagas e manchas escuras. Entre elas, Horácio. O rapaz que foi trazido do Hospital do Império do Amor Universal para tratamento no Hospital Intermediário. Marcos sacudiu sua cabeça em sinal de desaprovação. As mulheres, indignadas com a atitude de Marcos, começaram a gritar-lhe: "O que é, seu carola? Vê como são fracos os teus poderes? Horácio está novamente aqui conosco. Ele não vive sem isto. E quem sabe se tu também não queres provar um pouquinho destas delícias? Vem cá, bonitão." Danúbio, que estava atrás de Marcos, colocou sua mão sobre o ombro do belo rapaz, inspirando-lhe calma e perdão. Fiquei impressionado com aquilo que via. Não com a atitude de Horácio ante o desejo sexual, o que é muito comum nos dias de hoje, mas com sua atração por aquelas mulheres naquele estado. Eram verdadeiras perebas humanas de tantas feridas e doenças cutâneas. Hermes, captando meus pensamentos, recomendou-me analisar a tela mental de Horácio. Aproximei-me e vi que aos olhos de Horácio aquelas duas mulheres eram verdadeiras musas, mulheres lindas com corpos perfeitos. Observei também que a mente de Horácio estava em loop, ou seja, aprisionada no desejo doentio que o acometia. Na sua mente só existia o desejo sexual. Era como se ele não fosse mais um ser racional, e sim um animal, unicamente direcionado pelos instintos e por forças que o dominavam. Observei que algumas palavras que eram ditas durante a conversação ficavam gravadas em sua mente, e dentro de sua cabeça repetiam-se insistentemente, como se fosse um gravador estragado. Notava-se que não havia assimilação alguma do que estava sendo conversado. Poderia ser dita qualquer coisa que ele não esboçaria nenhuma reação. Horácio estava completamente escravizado ao poder daquelas infelizes irmãs.
Terminada a análise mental através de suas saltadas pupilas, desviei meus olhos para o local onde Horácio colocava a boca. Enjoei-me profundamente com os órgãos genitais daquelas criaturas. Infecção generalizada envolvia a região pubiana daquelas mulheres. Enquanto eu me afastava, enojado, observei que a comitiva dos amigos também já começava a se afastar. As duas mulheres, pegando Horácio pelos cabelos, gritavam: "Vão embora, seus anjinhos do pau oco! Um dia vocês estarão aqui, como este nosso brinquedinho." E sacudindo a cabeça de Horácio pelos cabelos, mostravam a sua face enlouquecida pelo desejo sexual. Aquela cena chocou-me. Obviamente, as palavras daquelas infelizes irmãs não foram bem estas. O objetivo desta obra não é enriquecer o já repleto vocabulário de palavras de baixo calão entre os encarnados. Portanto, a pedido dos espíritos amigos, a maioria das manifestações dos espíritos trevosos foi trocada por palavras mais amenas, até mesmo para não ferir a sensibilidade do leitor, que busca nesta obra a luz do Cristo e não manifestações inferiores. Após a retirada, ouvimos apenas as sábias palavras de Danúbio: "Retiremo-nos com Jesus. Nada mais podemos fazer aqui neste momento. Cabe-nos somente orar por estes irmãos desviados do caminho do bem." A comitiva prosseguia incansável, abençoando um aqui e outro ali. O alívio que envolvia os necessitados trouxe-me paz, depois das emoções que havíamos vivenciado. Passados alguns minutos de caminhada, adentramos um vasto vale, onde espíritos eram torturados por irmãos cruéis que os acusavam dos erros do passado sem piedade. Entre eles estavam os irmãos Siqueira, Emílio e Jorge, ambos componentes da cruel falange de Dracos. A expressão facial dos dois era horrível, causaria desconforto ao mais sereno dos homens. Ao aproximarmos-nos dos irmãos Siqueira, vimos Emílio dando fortes chicotadas em um dos seus comandados e gritando: "Estás amolecendo, homem? Tu sabes que com essas criaturas não pode haver compaixão? Ou tu me obedeces ou sentirás o couro do meu chicote?" Frederico, que ia à frente do grupo, ao ver a cena, jogou-se ao chão para auxiliar o irmão, que era muito amigo seu. "Cláudio, estás bem?" disse-lhe Frederico. "Frederico, graças a Deus, ajude-me, por favor, preciso libertar-me do mal." Emílio Siqueira, compreendendo que estava perdendo o poder de influência sobre Cláudio, disse a Frederico: "Ora, ora, o que vemos aqui? Mais uma vez o santinho do pau oco quer vir auxiliar abnegadamente seus sofredores irmãos?" Mudando o tom de voz da ironia para a indignação, o verdugo continuou: "Quem pensas que és, seu ridículo seguidor do Cordeiro? Não vês que não tens condições de levantar esta bandeira? Tu queres, por acaso, que eu fale na frente de todos estes teus amigos sobre o teu passado tenebroso?" O pobre irmão Frederico abaixou a cabeça, humilhado pelas verdades que já o faziam sofrer há algum tempo. Há pouco ele já havia confidenciado a Gabriel sua tristeza, fruto destes ataques morais impiedosos. Seus olhos pareciam torneiras abertas a derramar o líquido precioso que jorrava do seu magoado coração. Abatido e completamente sem forças, Frederico continuava a ouvir os ataques cada vez mais ferozes de Emílio. Neste instante, aproximou-se também o outro Siqueira, Jorge. Com um olhar debochado, apenas assistia à vitória de seu irmão sobre Frederico. Angustiava-me ver a neutralidade de todos ante aquela crueldade contra o pobre Frederico. Logo, pude perceber que Gabriel, através de um fenômeno telepático, intuía poderosamente Frederico, lembrando-lhe os poderes da oração. Gaguejando entre lágrimas, Frederico começou a balbuciar uma humilde prece, causando mais zombarias por parte dos irmãos Siqueira. Em meio à prece, reparei que Gabriel começava a dominar o organismo espiritual de Frederico, lembrando exatamente o fenômeno mediúnico muito comum nos centros espíritas entre encarnados e desencarnados. Após ligar-se completamente a certa distância, sem que os verdugos percebessem, Gabriel insuflou Frederico de coragem e ânimo, no que o irmão levantou-se sereno e calmo, dizendo: "Tens razão, meu irmão. Meu passado é negro e infeliz.
Eu reconheço as minhas fraquezas, mas também reconheço em Deus um Pai amoroso e que possui a grandeza de perdoar seus filhos que erram nas estradas do progresso espiritual. Se todos aqueles que erraram, uma vez que seja em suas infinitas vidas, fossem afastados do direito de lutar pela sua felicidade espiritual nos reinos superiores, hoje provavelmente não existiriam anjos no mundo, porque todos nós cometemos erros na busca pelo conhecimento. Ninguém nasce sábio, precisamos sim tornarmos-nos sábios através das diversas experiências da vida. Hoje eu reconheço o absurdo de meus atos e rogo sinceramente em todos os dias desta minha nova vida para que Deus e Jesus me perdoem os atos e me iluminem o caminho. Em troca, Emílio e Jorge, comprometo-me a trabalhar em nome deles, como estou fazendo agora, e digo-lhes mais: hoje irei levar Cláudio comigo. A nova reação de Frederico, auxiliado por Gabriel, desconcertou os verdugos que demoraram alguns minutos para voltarem aos palavrões e acusações infundadas. Frederico agora mantinha-se sereno e feliz. Suas lágrimas já não eram mais de dor, e sim de alegria. Gabriel, percebendo que era a hora do checkmate, tomou a palavra para si. Irmãos, não percamos tempo com discussões estéreis. Estamos aqui com o coração cheio de amor e compreensão, convidando-os para que venham conosco para seguir o caminho do Cristo. Realmente, levaremos o irmão Cláudio, que já não tem mais afinidade com o mal, e estendemos este convite aos dois irmãos. Mais uma vez as palavras de revolta por parte dos irmãos Siqueira. O que Gabriel respondeu: Irmãos, imaginem o que Miriam sentiria se presenciasse esta infeliz atitude de vocês. Acordem ao chamamento. Esta adorável menina sonha todos os dias com o momento em que poderá abraçar o pai e o tio escravizados pelo mal. Compreendi então o interesse de Miriam sobre este caso. Havia um laço familiar entre ela e os infelizes verdugos. Mas onde estava Miriam? Olhei ao redor e vi a doce menina ao lado de Étel, mas invisível aos olhos de seus parentes queridos. Notei então que ela estava com um corpo espiritual transparente em relação aos outros. Hermes explicou-me dizendo que ao descer para as zonas de trevas, todos haviam materializado seus corpos para serem percebidos por espíritos de ordem inferior. Da mesma forma que alguns espíritos se materializam entre os encarnados para comprovar a imortalidade da alma. Após as palavras de Gabriel, os dois irmãos ficaram apreensivos e envergonhados. Buscavam com o olhar a aparente querida que tantas vezes emitiu pensamentos de paz e amor àquelas almas torturadas. A gratidão que tinham por ela, sem reconhecer abertamente, era tão grande que só em pensar que ela estava presenciando aquela cena deprimente, sentiram-se humilhados e envergonhados. Não, tu estás blefando. Minha santinha não desceria jamais a este lugar horrível, porque ela viria até este lugar asqueroso. O caráter angelical de minha filha merece os reinos de luz, e não este pestilento lugar, disse Emílio Siqueira com um tom de voz entre a serenidade e o desespero. Meu pai, Miriam falava a todos sem se fazer visível. Venho quase todos os dias a este horrível lugar para afagar o teu coração e o do tio Jorge. Há muitos anos busco com o auxílio de Jesus transformar os dois para este momento. Aqueles momentos de paz que vives, meu pai, quando te entregas à meditação na colina sul desta cidade, é o momento em que acaricio o teu coração, tentando lembrá-lo dos caminhos do bem. Emílio estava de olhos fechados, tentando conter as lágrimas que corriam alucinadamente aos teus olhos. Ele balbuciava algumas palavras, tentando desculpar-se, mas a iluminada Miriam continuava com a palavra amiga e abençoada. Naquele instante, Miriam começou a materializar-se diante de todos. Envolvida em maravilhosa luz, surgiu entre todos com linda túnica branca com cordel azul que todos no Império do Amor Universal costumam usar. Emílio e Jorge abriram os olhos, vendo a beleza celestial da menina que lhes era a alegria do lar.
Ajoelharam-se e ficaram atentos, como crianças, à espera de sua palavra fraterna. Venham comigo, por favor. Libertem-se do ódio. Vamos juntos viver uma nova vida, onde a palavra mestra é o amor. Outros familiares queridos aguardam o retorno de vocês. A mamãe, pai, apenas te aguarda para uma nova tentativa no mundo físico. Ela deseja reencarnar contigo para que possas recuperar o tempo perdido. Esta atitude dela só mostra o quanto é grande a força do amor e como é ilimitada a misericórdia de Deus. Pegando a mão da filha e beijando-a, Emílio Siqueira selou o acordo dizendo: Minha filha, faz o que quiseres comigo. Eu sou um verme comparado a ti. Não compreendo a imensidão dessa força que possuis e que chamas de amor. Mas se minha boa vontade basta, eu te dou de coração. Estou a partir deste instante sob teu comando. Miriam irradiou um sentimento de amor e contentamento tão grande naquele momento que a energia invadiu totalmente os irmãos Siqueira, envolvendo-os em indizível bem-estar. Jorge Siqueira, que desde o início nada dizia, direcionou seus olhos humildemente para Miriam e falou: Minha sobrinha, não entendo o que está acontecendo. Tudo me parece um sonho muito bom e feliz. Só sei que quero ficar com aqueles que moram no meu coração. Se vocês vão, eu também quero ir, mas estou muito cansado. Preciso dormir, não estou mais conseguindo manter-me acordado. Danúbio correu até Jorge e colocou sua mão direita na cabeça do rapaz, fazendo-o adormecer. Em poucos minutos, Emílio e Jorge Siqueira, mais Cláudio, estavam sendo encaminhados diretamente para o hospital intermediário. Por recomendação de Gabriel, eles não foram levados primeiramente ao posto de atendimento naquela cidade, porque com certeza Dracos iria enviar comandados seus para tentar impedir aquele resgate. Terminamos mais um capítulo com a bênção de Deus e do Mestre Jesus. Nos encontramos no próximo. Abraços de luz.